Agora, pessoal, veja bem, você sabia que os nossos hábitos atuais, eles podem aí favorecer o envelhecimento dos nossos dentes? Os nossos dentes também vão ficar velhinhos. Será que tem estatuto do idoso aí para o nosso dentinho? Vamos saber disso daqui a pouquinho, né? Então, é sobre esse envelhecimento dos nossos dentes que nós vamos conversar agora com o cirurgião dentista Carlos Cordeiro. Carlos, bom dia. Bom dia. Como é que vai? Tudo bem? Tudo jóia. Que grande honra tê-lo aqui conosco. E nós vamos falar desse assunto, eu posso dizer, novo, assim, falar de envelhecimento do dente. Isso é um assunto novo? É um assunto novo, é muito bem colocado, que é uma coisa que tem acontecido com a vida moderna, né? A gente achou, por um lado, meios de controlar a cárie, meios de higienizar os dentes melhor, mas, por outro lado, a vida hoje ela tem ansiedade, estresse, alguns tratamentos alternativos que acabam estragando os dentes. Então, por outro lado, vem uma série de fatores que acaba prejudicando a saúde do dente de uma forma muito precoce. Agora, da gente falar assim, porque seria natural a gente pensar, olha, recebemos os dentes já lá na primeira infância, nos primeiros meses, a gente começa a receber. É bem verdade que alguns ficam pelo caminho, os de leite, né? Mas depois vem toda aquela dentição ali que são os definitivos. Sim. E eles nos acompanham, então é natural. Eu envelheço, meu dente também envelhece. Mas, quando fala do envelhecimento do dente, é esse processo que meio que acelera como se o dente passasse a nossa idade e perdesse a força, perdesse... Seria essa a visão, doutor? Exatamente. São fatores externos, né, que mudam a naturalidade, a normalidade do meio bucal, né? Seja por uma mudança de acidez ou uma mudança de hábito, como, por exemplo, a gente tem muitos jovens, inclusive, que têm a mania, né, de apertar os dentes, de ranger os dentes, por fatores psicológicos, às vezes ansiedade, o estresse, algumas pessoas que fazem uso de bebidas ou comidas ácidas com muita frequência, né? Por exemplo, eu vejo assim, talvez, em alguns casos, eu posso falar até do meu caso mesmo, eu tomo um medicamento que ele traz assim a boca começa a ficar mais seca, então tem que estar hidratando o tempo todo. Sim. Isso também é um processo que contribui para esse envelhecimento? Sim, contribui muito, porque as defesas bucais, elas vêm da saliva, né? Ali que estão a nossa defesa contra as bactérias que se multiplicam na boca. Então, quando a gente tem uma diminuição desse fluxo salivar, automaticamente a gente tem uma multiplicação maior dessas bactérias, né? E são as bactérias que causam cárie, tártaro, gengivite, a periodontite. Então, o fluxo salivar normal, ele é essencial, é de extrema importância. Então, nós vamos pensar aqui, vamos levar para o nosso telespectador, doutor, algumas das dicas para evitar esse envelhecimento aí. Então, fique muito esperto, tome nota aí, presta muita atenção. A primeira dica é essa: usar a técnica correta de escovação. Parece simples, básico, mas tem que aprender, não é, doutor? Tem que aprender. Muita gente tem a mania de escovar o dente atritando a escova com muita força sobre o dente, né? O ideal é que a gente penteie o dente do sentido da gengiva para o dente, em movimentos verticais. Quando a gente atrita muito a escova de dente, principalmente com cerdas duras ou cremes dentais que não são regulamentados, a gente cria um atrito maior do que a capacidade do esmalte tem de absorver esse atrito. Então, ali no pezinho da raiz, ali no encontro da raiz com o dente, ali perto da gengiva, começa a ter alguns desgastes naquela região. E muitas vezes a pessoa só percebe quando ela já começa a ficar com o dente sensível. E ali já tem uma cavidade grande. Aí já tem uma observação. Outra dica: controlar o uso de com o uso de placas, o bruxismo. Sim. O bruxismo, ele é extremamente danoso para os dentes, né? Se a gente for medir em força, né, os músculos mastigatórios, eles são um dos músculos mais fortes que a gente tem na boca. E como o bruxismo ele é inconsciente e constante, muitas vezes até durante o dia, não só também durante o sono, ele causa
principalmente a perda da ponta dos dentes. Então, depois que a gente perde a ponta, principalmente do dente canino, a gente já leva uma desestabilização da oclusão, daqui em cima da articulação. Então, já causa um problema ali secundário de envelhecimento até articular e muscular. Olha, que interessante, né? Um problema vai desencadeando outro e outro e outro, e a gente pode perder aí muito com isso. Vamos lá. Outra observação, evitar hábitos parafuncionais. Hábitos parafuncionais são aqueles que o dente não foi feito para fazer aquilo. Abrir saquinho de ketchup, roer unha, morder caneta, esses hábitos... Ficar comendo plástico ali, ó. Exatamente. Né? Tem gente que tem mania de abrir garrafa. O dente não foi feito para isso, né? Roer amendoim, né? Ali, ó, amendoim, São João, aí é outra história. Mas, doutor Carlos, para a gente pensar assim, desses hábitos parafuncionais, hoje a gente vê muita coisa sendo ali, até como uma forma, assim, até da questão oral mesmo, a gente ali é uma ansiedade, aí vai e tá ali, por exemplo, pessoas vão mastigar o gelo, essas coisas também, elas são danosas ao nosso dente também. Sim, com certeza. Principalmente ligada à ansiedade, né? A ansiedade Que é onde que vem mais esse tipo de coisa, que volta para a boca como se remetesse àquele processo de prazer oral ali, né? E vai... Sim, exatamente. Gente, muito incrível, né? A gente pensa assim nas coisas e às vezes não faz uma ligação de uma coisa com a outra. Depois tem ali aquela luz e a gente, opa, é tão simples, né? Agora vamos colocar aqui, ó, também uma outra dica. Essa dica aí, ela é complicada. Não fazer o uso constante de sucos e frutas cítricas. Aí, para nós aqui no Brasil, complicou um pouquinho. É um país tropical, né? Mas o que? Muita gente procura muita receita caseira, principalmente para emagrecer, né? A gente ouve falar de muita gente falando assim, toma um pouquinho de água com limão espremido de manhã que acelera o metabolismo. Mas acontece o seguinte, a gente já passa a noite toda com o fluxo salivar diminuído. Então ali já teve alteração do pH da boca, multiplicação das bactérias que desmineralizam os dentes. Então logo de manhã você ainda já toma ali por cima mais um copo de água com limão, que é extremamente ácido. Então já bate ali na superfície do dente e já acelera mais ainda a desmineralização. E isso, quando se torna um hábito diário, é muito danoso para o dente. Então eu já vi casos em que a pessoa perdeu o esmalte do dente por completo quase. A gente conseguia ver o esmalte praticamente transparente, já mostrando a dentina ali no fundo do dente. E nesse caso, por exemplo, aí vem, faz esse tipo de hábito, adquire esse tipo de hábito, e depois, por exemplo, aí vem um café. Isso também pode, vamos dizer assim, exacerbar aí essa ação também, porque o café também pode tomar uma outra forma aí também, né? O café ele já vai causar mais o envelhecimento das restaurações de resina, o manchamento da estrutura do dente. Aí a questão da coloração. Exatamente, aí é um envelhecimento mais estético, né? Na questão dos alimentos e bebidas ácidas já é um envelhecimento estrutural, já é uma coisa mais efetiva. Agora, também outra dica é não usar produtos que não sejam indicados pelos dentistas. Sim, a gente na área de saúde até costuma dizer que o Brasil ele tem a vigilância sanitária mais rigorosa do mundo. Então, para um creme dental, para um enxaguante entrar no mercado aqui no Brasil, é muito difícil, é muito estudado e as pessoas acabam adquirindo creme dentais no exterior. Ou a gente teve recentemente um episódio com a Bela Gil ensinando a escovar dente com pó de cúrcuma. Então, assim, são coisas que a gente não aconselha. Desculpa, eu não vi, mas é só para saber, o que é isso? Cúrcuma é um tempero, né? E é um pozinho amarelo. Ele tem uma ação bactericida, né? Quando a gente come a cúrcuma. E, sei lá, fazer disso um creme dental é outra história. De forma alguma. A gente vê gente escovando com carvão. E hoje, por exemplo, a gente vê aí, é noticiado, a gente vê a internet ali,
poluída de spams ali, falando, olha, clareamento dental caseiro, esse é o clareamento que o seu dentista faz, você pode fazer em casa também. Isso é um perigo, então. É um perigo, né? O uso indiscriminado aí de qualquer produto sobre os dentes, ele é muito perigoso. E quando o senhor diz sobre a nossa Anvisa, que ela é o principal órgão regulador e mais exigente do mundo, eu penso também, por exemplo, as propagandas que nós recebemos aí a respeito dos nossos cremes dentais, lá, por exemplo, olha, você em uma semana, você vai pôr a tabelinha assim, seu dente vai do preto para o branco, assim, em uma semana. Esse composto também ali, dessas pastas também, não dá para esperar esse efeito milagroso até nesse sentido do clareamento, até porque também deve ser prejudicial. Sim, acaba que nem tanto prejudicial, mas acaba que a propaganda, nesse caso, é até um pouco apelativa, né? Esses cremes dentais, eles não têm o poder clareador de verdade, né? Na verdade, eles têm partículas ali que causam uma luminosidade, um reflexo de luz maior no dente, dão uma impressão de clareado, né? Funciona, mas é um clareamento maquiado, não é um clareamento de fato, não. Há um clareamento assim, meio do Paraguai, assim, né? meio falsificado e tudo. Então, a gente pensar nisso. Agora, doutor, outra coisa que principalmente aí os brasileiros, eu percebo assim, precisa estabelecer é a periodicidade das consultas ao dentista. Com certeza, a gente recomenda pelo menos 2 vezes por ano, né? A cada 6 meses a pessoa fazer uma limpeza profissional. Porque a maioria das doenças graves na boca, ela se desenvolve num período de 6 meses. Então, se a pessoa vai sempre de 6 meses, a cada 6 meses ao dentista, ela sempre vai pegar um problema bucal em estágio inicial, facilmente tratável. Então, ali já mata toda essa questão. Agora, sobre esse envelhecimento, então, estas foram as dicas para você evitar. Agora, existem, assim, a gente pode falar que existem grupos de risco, né, que tem que ficar um pouquinho mais atento a respeito aí do envelhecimento dos dentes? Existem. Pessoas que submeteram-se a cirurgias bariátricas, né? Porque como existe uma redução ali do estômago, a pessoa, consequentemente, passa a ingerir menos nutrientes e menos água, né? Então, como 98% da saliva é água, a gente volta naquela questão de diminuição do fluxo salivar no paciente que submeteu-se à cirurgia bariátrica. E questão nutricionais, o dente, a todo momento, ele está perdendo cálcio dentro da boca e recuperando cálcio que vem da saliva. Então, se a pessoa tem uma queda nutricional, principalmente do metabolismo de cálcio, isso causa alterações. E também a gente pode completar que a pessoa que faz esse tipo de cirurgia, ela, principalmente no início, aquela etapa que ela passa a comer menos e comer alimentos diferentes, ela tem uma frequência grande de vômito, né? E o vômito, ele é muito ácido, então acaba causando danos ali também na estrutura do esmalte do dente. Quem fez uso por algum tempo de aparelhos e tudo, também pode incidir nesse quadro de risco aí? Também. O aparelho ortodôntico, ele deve ser feito por um profissional muito capacitado, porque forças excessivas, ela acaba exercendo alguma reabsorção na raiz, né? E como o aparelho, a maioria da terapêutica ortodôntica são com aparelhos fixos, a gente acaba tendo a dificuldade da pessoa higienizar, né? Acaba dando cáries, às vezes nos anéis que retém o aparelho, ou ali na região de brácteas mesmo. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.